Primeiro ano, unidade 6, capítulo 6 da apostila 1. Citologia e membranas celulares. Cito significa célula e logia, estudo. Então, citologia é o estudo das células. A célula, ela foi conhecida há não muito tempo atrás. Então, na apostila tem um breve histórico de como foi a primeira observação da célula ao microscópio. Então, isso daqui é a representação de um dos primeiros microscópios adaptados a partir de uma luneta. E isso daqui é uma cortiça, é uma célula vegetal. Então, essa daqui foi a primeira observação ao microscópio de células vegetais e não animais. Célula quer dizer pequena cela, cubículo ou caixinha. Então, célula é uma unidade, é uma pequena parte de um todo. A célula, ela tem três partes principais, uma célula eucarionte. Então, lembrando que existem células sem núcleo, que é o caso das células dos seres vivos do reino Monera, as bactérias, que não possuem núcleo. E as células eucariontes, verdade, existe. Cario se refere ao núcleo, ao DNA. Então, tem carioteca. Carioteca, membrana que guarda DNA. Então, uma célula eucarionte é formada por três principais organelas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, lembrando o seguinte, nós, na biologia, podemos levar as coisas do micro ao macro. Então, nós podemos imaginar o seguinte, que para um organismo funcionar, ele precisa de órgãos. E uma célula, para funcionar, precisa de organelas. Então, para que uma célula funcione, ela possui estruturas menores, as estruturas celulares ou organelas. Assim como o nosso organismo precisa dos órgãos, tá certo? A célula é considerada a menor unidade da vida, a menor unidade morfológica e a menor unidade fisiológica. Por quê? Porque morfologicamente ela compõe os seres vivos e fisiologicamente porque através do seu funcionamento, do seu metabolismo, é que o organismo inteiro consegue se manter vivo. A teoria celular diz o seguinte, que todos os seres vivos são formados por células. A célula, ela é capaz de realizar as mesmas atividades que um organismo pluricelular, ou seja, uma bactéria, um organismo unicelular, ela realiza as mesmas funções, as mesmas atividades fisiológicas que a gente, animais pluricelulares. Então, uma célula sozinha, a bactéria, ela se locomove, ela se alimenta, ela produz substâncias como enzimas e energia, ela respira, ela excreta, então ela realiza e ela se reproduz. Então ela realiza as mesmas atividades que a gente. Então ela é a menor unidade da vida ou a menor unidade viva, tá bem? Essa é a teoria, é um resumo da teoria celular. Os tipos de células: esférica, discoide, poliédrica, alongada, ramificada. Então aqui nós temos o neurônio ramificado. As células musculares alongadas, um óvulo, um glóbulo vermelho, uma célula sanguínea e células vegetais.
uma breve ideia sobre o que é o microscópio. Ocular fica nos olhos, objetiva no objeto. O botão micrométrico e o botão macrométrico. O botão micrométrico ele dá o foco não tão perfeito. E aí você vem no botão micrométrico e ajusta este foco. O condensador serve para você regular a quantidade de luz. O braço ele se movimenta, então ele sobe e desce dependendo do botão macro e micro. E aqui nas objetivas nós temos as objetivas de 10, de 40 e de 100 para um microscópio óptico, tá bem? Então o microscópio óptico aumenta em 1000 vezes o que a gente quer ver. Há outros tipos de microscópio também, como o eletrônico, que consegue aumentar muitas vezes até a gente enxergar um vírus. E aqui nós temos, então, uma comparação dos tamanhos de um átomo, 0,1 nanômetro, um vírus, entre 10 e 100 nanômetros, uma bactéria, entre 1 micrômetro e 10 micrômetros, e as células epiteliais, entre 100 micrômetros e 1 milímetro. E a gente consegue ver aqui, a partir de 1 milímetro mais ou menos, tá bem? Então é para a gente ter uma ideia das dimensões, então dos vírus, das bactérias e das células animais e a capacidade do olho humano, tá bem? O foco deste capítulo são as membranas celulares. O que é importante saber sobre as membranas celulares? A sua composição química e a sua função, ou as suas funções, tá bem? Composição química, ela é lipoproteica. Então ela tem proteínas, tem lipídios, sal mineral, glicídios, que são alguns carboidratos. Então aqui fica um adendo. O coronavírus ele também é feito de uma membrana lipoproteica. Então, quando esta membrana entra em contato com algum detergente, ela se desfaz. E é por isso que lavar as mãos destrói o vírus do corona. Então, composição química de uma membrana. Fosfolipídios, proteínas e glicídios ou carboidratos, tá bem? O que é importante saber é que a membrana plasmática das células animais, ela é chamada de bicamada fosfolipídica. Então nós temos aqui, na parte polar, o fósforo e na parte apolar, o lipídio. Então, cada unidade desta forma uma camada, com a parte polar voltada para o meio externo ou extracelular, e uma outra unidade dessa de cabeça para baixo com a parte polar voltada para o citoplasma. Então é por isso chamada de bicamada fosfolipídica. E aí nós temos as proteínas inseridas, aquelas que não têm uma projeção para fora da membrana plasmática, são chamadas de integrais ou intrínsecas, ficam dentro dessa bicamada fosfolipídica que aqui a gente consegue enxergar melhor, tá vendo? Então as bolinhas brancas são os fosfatos, os fósforos, e as perninhas são os lipídios, voltado para o meio externo e voltados para o meio interno. Então, uma bicamada fosfolipídica contendo ali as suas proteínas. Quando tem uma parte para fora, são chamadas de proteínas periféricas ou extrínsecas. Intrínseca fica dentro e extrínseca fica uma parte para fora, tá bem?